Primeiro, bom dia ainda, que nós não almoçamos. Então estamos no bom dia ainda, pelo menos para mim. Pedir a licença aos nossos mais velhos, às nossas mais velhas. Saudar todos e todas e todos que estão aqui. Eu sou Léo Péricles, sou presidente nacional do partido mais jovem do Brasil, Unidade Popular. A companheira na apresentação aqui, nossa irmã Cássia, Macota Cássia, fez a referência, porque nós fomos candidatos à presidência da República nessa última eleição. Tinha quase 100 anos que não tinha um candidato homem negro, morador de periferia, de esquerda, candidato ocupando esse espaço. Então nós cumprimos essa tarefa, uma tarefa que plantou sementes e que ela só está começando. Para começar aqui, eu cito aqui que não estou só eu do nosso território, eu também faço parte da luta de território, através do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, de retomadas de territórios urbanos. Então eu moro numa dessas retomadas, que é a ocupação Eliana Silva. Lá desse vale, ela forma, junto com mais 5 ocupações, o Vale das Ocupações. Depois as companheiras e os companheiros também podem falar um pouco melhor, mas está aqui a Poliana Souza, que é lá moradora da Eliana Silva. Está aqui o companheiro Renato, a companheira Alexandra e a companheira Alexandra, que são moradores da ocupação Paulo Freire. Inclusive a companheira Alexandra coordena lá um trabalho de uma horta comunitária maravilhosa, que está crescendo, se desenvolvendo, inclusive está ajudando que outros territórios também tenham hortas comunitárias agroecológicas. Então esse trabalho depois precisa ser dito, e divulgado. E eu quero aqui começar, eu não tenho esse poder da oralidade que nossos irmãos e irmãs aqui tiveram, então eu sempre sou da colinha. Então eu quero só ressaltar algumas questões aqui. Primeiro, que nós estamos num país fundado com quase 400 anos de escravidão negra e indígena. O sangue do nosso povo negro e indígena fez, inclusive, para a gente perceber o tamanho da dívida que esse sistema capitalista tem com a gente. Nós, através desse sangue, através desse trabalho não pago, através da violência, através do saque das nossas terras e das nossas riquezas, se forjou o capitalismo. Não é só no Brasil, é no mundo. Na Europa, lá, não era possível ter tido a Revolução Industrial que teve se não fosse o saque e a violência que aconteceu aqui. Então a dívida é muito cara, é muito grande. E eu quero ressaltar também que esse processo de escravidão, de colonialidade, de colonialismo, ele forjou as classes dominantes que nós temos hoje, os ricos, as classes dominantes extremamente racistas, portanto escravistas, patriarcais, também não suportam as mulheres dos espaços de poder, extremamente autoritárias, violentas, e tem nojo do nosso povo. Assim é as classes dominantes que nós temos nesse país. São inimigos, portanto, são responsáveis pelo latifúndio. De onde vem esse latifúndio desses? São responsáveis pela desgraça do agronegócio, que é assim que a gente tem que se referir ao que significa esse processo que está acontecendo no nosso Brasil, que faz o nosso povo submisso, que transforma nosso país dependente dos países mais ricos. Nosso país hoje no mundo só serve para mandar matéria-prima para fora e manter o nosso povo na miséria, na pobreza, sem direitos. É assim que funciona esse país. Mas lembremos que esse período de violência também forjou o outro lado. Forjou uma unidade indestrutível do povo negro que veio da África com nossos irmãos e irmãs originários, os povos indígenas daqui. Até porque, se não fosse os nossos irmãos e irmãs indígenas nos abraçar, não seria possível com tanta velocidade a gente conseguir criar os quilombos nesse país. E lembrar também que essa resistência, nós precisamos, companheiros e companheiras, eu sei que muitos aqui devem conhecer, inclusive até mais do que eu, mas nós precisamos estudar as resistências que o nosso povo desenvolveu. Eu quero citar 2 em especial aqui. Lendo recentemente, eu estava lendo sobre a Confederação dos Cariris. Por volta ali de 1700,
o invasor já tinha tomado boa parte dos litorais e ele resolve adentrar para dentro do território brasileiro e fez isso aqui pelas Minas Gerais e fez pelo sertão do Nordeste. No sertão do Nordeste eles encontraram os Cariri e mais umas 30 etnias que não aceitaram que esse invasor invadisse esse território. Essa resistência durou 70 anos. Dos 70 anos, com armas extremamente inferiores ao do invasor, foi possível impedir que o invasor conseguisse tomar os sertões do Nordeste. Nós precisamos estudar essa experiência. Outra grandiosa experiência que acontece um pouquinho antes é a grandiosa República de Palmares. Essa República de Palmares, e óbvio, nós, enquanto revolucionários, temos que estudar todas as experiências revolucionárias que tem no mundo. Todas elas vitoriosas, as derrotadas, nós precisamos dominá-las. A Revolução Russa, Chinesa, como que os caras fizeram para fazer aqueles processos. Todos os processos revolucionários em África, porque os nossos irmãos e irmãs africanos, a partir da década de 40, 50, iniciaram a luta para destruir o colonialismo. E começaram, e por pouco não conseguiram concluir essa tarefa. Lembre-se que os Estados Unidos assassinou todas as grandes lideranças negras marxistas que existiram na África. Tamanho ódio que eles têm quando a gente se organiza e luta. Mas voltando aqui para o nosso país, essa experiência de Palmares. Experiência essa que juntou 20 mil pessoas num território, numa época que o Rio, só para ter uma ideia do que era 20 mil pessoas se alimentando, vivendo junto. Não tendo ninguém passando fome, nem não tendo onde morar e nem sendo explorado pelo seu irmão, pelo outro, né? Porque quem explora não é irmão. Essa, no Rio de Janeiro, tinha 6 mil pessoas. O estado do Rio de Janeiro, na época, a capitania que deu origem ao Rio de Janeiro, tinha 6 mil pessoas. O Quilombo dos Palmares chegou a ter 20 mil no seu auge. Durante 100 anos, os quase 400 anos de escravidão, por 100 anos, esses que estavam lá não conheceram o que era escravidão. Pelo contrário, se articularam e começaram a crescer e tomar territórios imensos. Nós precisamos estudar esse processo. Como sob cerco colonial foi possível desenvolver uma resistência dessa? Aonde eu quero chegar para finalizar minha fala? Joelson, o mestre Joelson aqui colocou muito bem a questão do território. Quero acrescentar, e vários colocaram sobre isso. Como nós vamos ter território se o território está todo tomado pelo inimigo? Retomando. Então eu quero ressaltar aqui a importância que tem as lutas. Essa serra aqui, ó, como é que nós vamos fazer para ela não ser tomada pela mineração? A gente toma essa Serra do Curral que está aqui atrás, como é que nós vamos fazer para ela não ser tomada pela mineração? Os quilombolas tomar ela para ela servir, como sempre serviu. E todos os povos juntos. E todos os demais setores ajudarem. Como é que nós vamos avançar nessas grandes cidades? Fazendo ocupação. Tem muita terra abandonada, muita terra que não cumpre função social. E aí eu destaco a questão da organização. O inimigo é bastante organizado. Utiliza de várias táticas que às vezes a gente abre mão delas e ele não abre mão não. Uma delas é a comunicação. A outra, utilizar-se inclusive das fraquezas do inimigo. Nós temos que conhecer as fraquezas deles. Nós temos que nos preparar para esse enfrentamento. Lembremos, companheiros e companheiras, nós acabamos de sair de um governo fascista. O nome desse governo que tinha era fascista. O que é isso? O fascismo é um dos grandes inimigos da humanidade, porque quer destruir os povos tradicionais. Onde funcionou, eles destroem, eles vão tentar pelo menos, porque não conseguiram. Mas tentam destruir os povos tradicionais, os povos originários, ataca tudo que eles consideram que é diferente da concepção colonial do opressor, do europeu. Assim que eles trabalham, são inimigos. E nós temos que lembrar que nós só conseguimos, com a eleição, impor uma derrota eleitoral ao fascismo. A vitória política ainda não foi feita, porque ela só poderá ser feita nas ruas e não nos parlamentos. Só poderá ser feita nas favelas, nas ocupações, nas vilas, nos bairros pobres. Só assim é possível destruir o fascismo. E lembrar, não se destrói o fascismo sem destruir o capitalismo junto. Então essa também é outra tarefa nossa, que o inimigo, além de tudo, é capitalista.
país, gostemos nós ou não, tá aí, moendo gente. Então a gente destrói a máquina de moer gente, eles vão continuar moendo gente. E o território é uma base de apoio central para poder fazer isso. Porque como eu conheci lá no Terra Vista, você precisa de um espaço para mostrar para os nossos próprios que é possível fazer. Eu vi isso lá, um lugar que era um córregozinho virou um rio de novo. Eu vi as coisas sendo plantadas, crescendo, o discurso que a agroecologia não tem como alimentar o povo. Os nossos irmãos e irmãs indígenas faziam o que aqui nos 10 mil anos antes da invasão? Não alimentava milhões de pessoas através da agroecologia? Portanto, nós precisamos forjar esses territórios para mostrar que existe outro caminho. E nesse sentido não participamos, não somos membros da TEIA, mas nos colocamos à disposição nesse processo de construção, de luta, para que a gente possa avançar mais. E por fim, nós da Unidade Popular estamos levantando uma das bandeiras para a gente poder avançar. Memória. Aqui nós estamos falando o tempo todo sobre isso, memória. Quero levantar punição. Esse Bolsonaro, esses cúmplices dele, esses generais que trabalharam e estão trabalhando para dar um golpe, precisa ser punido. A impunidade do passado leva à impunidade do presente. Nossa juventude negra está sendo massacrada pela polícia que foi criada para reprimir quilombo. Está sendo massacrada pelas forças armadas que era para combater inimigo externo na teoria, mas mataram mais brasileiros do que gente de fora. Deram errado na sua concepção e não serve para o nosso povo. Mas se a gente não forjar o exército revolucionário popular também para enfrentar, não tem saída. E no momento atual, sem ainda ter essa força, nós precisamos trabalhar para punir. Porque na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, houve punição de todos que praticaram crime durante a ditadura. E o único país que não puniu os torturadores foi o Brasil. Olha o resultado do governo Bolsonaro aí. Então, nós precisamos começar o processo para acertar a conta do nosso povo com o nosso passado. E começa por punir torturador, para chegar lá nos bandeirantes, para chegar lá nos senhores de terra, para chegar lá no período colonial, porque nós só vamos acertar a conta em definitivo quando bandeirante não for mais homenageado com estátua nesse Brasil. Quando os senhores, em vez da indenização que eles tiveram, nosso povo preto, ser indenizado com terra, com justiça, com direitos humanos. Então, nesse sentido, fala aqui o preto, pobre morador de ocupação que luta pelo poder popular e pelo socialismo. Viva a terra dos povos, viva a luta dos quilombos, viva o quilombo manso que está nos recebendo aqui e sigamos a luta. Chegamos, esperando aqui Frei Gil Vander. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta.